Bom dia, pessoal! Tudo bem? Estamos aqui ao vivo no terceiro episódio da nossa série de engajamento na prática. E hoje nós temos dois convidados maravilhosos. Está chegando para discutir as próximas questões da Gallup sobre engajamento. E temos... Bom Olá! dia! Ó, quem veio para nossa live hoje também? Rebeca Rios! Bom dia! Muito bom, muito bom! E aí, E aí, Rodrigo hoje está num cenário diferente. Onde é que você está, direto Rô? de Brasília, Olha só, isso que é uma pessoa engajada, né? de onde Rebeca, estiver, ainda. de Onde onde tiver estiver. sinal de internet, nos conectaremos. Maravilhoso. E a Rê ainda está em Campinas, mas já sei que ela tem, né, atividades maravilhosas esperando por ela aí também para complementar a semana, né, Rê? Essa semana ela está badalada. Badalada, né? Tá engajada, né, Está Rê? engajada. Essa semana, para mim, se não está engajado, não faz sentido. É isso aí, muito bom. Pessoal, hoje a gente está aqui no terceiro episódio da nossa série Engajamento na Prática e acho que super combinou da gente ter mais uma pessoa no nosso time, né, Fagundes, para falar Com certeza. dessas próximas questões do Q12 da Gallup. E aí, até para colocar todo mundo na mesma página, eu gosto de trazer quais são as questões que a gente está discutindo no episódio, né? E nós vamos falar sobre trabalho em equipe, sobre teamwork, né? Sobre o que faz um colaborador se sentir engajado quando está trabalhando, né, no dia a dia mesmo ali com a equipe dele. Então, olhando para as questões aqui, o que nós temos? Ó, a questão 7, onde a gente fala que no trabalho minhas opiniões parecem contar. Depois, a questão 8, né? A missão ou propósito da minha empresa me faz sentir que o meu trabalho é importante? Olha que forte isso, né? Meus associados ou colegas de trabalho estão comprometidos em fazer um trabalho de qualidade, como questão 9. E a questão 10 que não quer calar e que gera muitas discussões é: tem um melhor amigo ou amiga no trabalho? Por onde vocês querem começar? A gente gosta de polêmica, né, Rê? Adoro, adoro. Vamos começar pelo Q10, então. O que é falar que eu tenho um Q10, que você é meu Q10, que eu tenho um melhor amigo no trabalho? O que é isso para Gallup, pessoal? Eu vejo muito que as empresas receber também, né? Tentam atenuar o Q10, falando assim, ó, veja bem, não é o melhor amigo, entendeu? É alguém que você gosta. É um melhor amigo, sim, né? Inclusive, acho que é legal falar para a turma que cada palavra que a Gallup usa no Q12, ela foi estudada, né? Então, quando a Uhum, Gallup falava, eu tenho um bom amigo no trabalho, não viu relação com engajamento. Agora, tem uhum, um melhor amigo, uma melhor amiga. Isso tem uhum, relação com engajamento, né? uhum, E eu percebo, né, que muitas empresas têm um preconceito com isso, que é do tipo assim, a gente não encoraja muito esse negócio de amizade, porque as pessoas confundem e uhum, aí misturam as coisas, enfim. Esse negócio de melhor uhum. amigo não tem nada a ver. Você vê É isso também, né, o Rê? super, e é o tem que separar o pessoal do profissional. Primeiro é a gente falar o que é um melhor amigo no trabalho, né? Uhum. Então é aquela pessoa que você confia, que você pode ser vulnerável com aquela pessoa, você Legal. pode se abrir com aquela pessoa pode se abrir com você. Então, assim, puxa, você está passando por um problema, você está com alguma dificuldade, ou você errou de alguma Uhum, forma, você fez alguma coisa errada, você precisa de ajuda, você pode, você tem aquela liberdade para falar com aquela pessoa, você quer estar perto daquela pessoa e trabalhar uhum, junto com aquela pessoa é muito bom, né? E uhum, o peso que isso tem, né, segundo a Gallup, é que quando eu tenho um melhor amigo no trabalho, eu quero que o lugar que eu trabalhe seja bom, não uhum. só para mim, mas para o meu melhor amigo no trabalho. Então, Perfeito. por isso que mexe com o engajamento, porque eu Uhum. quero que seja um lugar bom para mim e para outra pessoa. E o John Maravilhoso. Clifton já falou que aquela frase famosa, as pessoas se demitem dos seus chefes, né? Uhum. Ah, porque a gente já viu aqui que o engajamento depende 70% do líder, mas ele fala, mas elas permanecem pelo melhor amigo no trabalho. Que legal. Então, olha a força que isso tem
de Uhum. segurar alguém, às vezes os outros que estão meio Uhum. desregulados, mas Uhum. aquele que 10 ali, aquela pessoa que é meu melhor amigo no trabalho puxa, eu amo trabalhar com essa pessoa, eu não quero ir para outro lugar, Uhum. porque eu não Uhum. vou ter essa pessoa. Uhum. Total, total. Ela desperta em mim o melhor que eu posso ser muitas vezes quando eu não estou no meu melhor, no meu 100%, Uhum, né? E uhum. aí juntos a gente pode criar e cocriar e fazer diferente ou até mesmo vivenciar um dia a dia mais engajado, mais produtivo, mais efetivo, né? Total. Como que as lideranças, para quem está nos assistindo e que é líder, pode promover esse ambiente com essas pessoas? Eu, enquanto líder, também posso buscar o meu melhor amigo, inclusive deve, né? Mas e aí, enquanto liderança, enquanto eu poder promover isso para o meu time, como que a gente pode fazer? Essa pergunta é muito boa, porque as lideranças, quando veem isso de bate-pronto, elas pensam, vou marcar happy hour. Eu vou convidar para um churrasco no final de semana. Não é isso. Muito bom. É no trabalho, é no ambiente de trabalho. E aí é Uhum, muito de perceber o que eu, como líder, faço para facilitar relações. Eu não faço as pessoas ficarem melhores amigas. Eu, como líder, crio condições para que as pessoas se uhum, relacionem bem. E uhum. algumas dessas relações vão evoluir para uma amizade, de fato. Legal. Então, quer ver o oposto disso? A Rebeca é minha liderada. E aí ela vem falar para mim: Nossa, a Raquel é uma pessoa muito difícil. Eu falo: É mesmo. Nossa, o time da Raquel, então, é terrível. Eu, como líder, estou fomentando o quê? Um ambiente onde as Uhum, relações não fluem. Agora você uhum, fala assim: Não, Rebeca, então eu vou te ajudar a se relacionar bem com a Raquel. Vamos entender? Peraí, uhum, deixa eu ver o uhum. que é. Deixa eu conversar com a Raquel, com o time dela. E eu facilito a relação. Ou seja, eu, como líder, crio um ambiente onde as pessoas podem se relacionar de forma saudável, bem. Legal, E aí legal. é um clima Uhum. adequado para as amizades aparecerem. Né? Nem todo mundo vai Excelente. ser amigo de todo mundo, mas eu Uhum, facilito o ambiente. Tá? uhum. Não é marcar happy hour, fazer churrasco, isso é legal também, mas não precisa, não é Não isso. é Né? só isso, né? Não, E não. a gente Aliás, fazer isso e não fazer essa coisa de facilitar No as relações ambiente. não cria o ambiente. Né? Uhum, E a uhum, gente, eu acho que o líder também é proporcionar oportunidades de parcerias, né? Porque uhum, para eu ter um melhor amigo no trabalho, eu posso ser uma pessoa que, inclusive, é meu parceiro de talentos, né? As parcerias poderosas, como a Gallup diz. Então, eu já sei o que eu faço de melhor, né? O meu uhum. líder sabe o que eu faço de Sim. melhor. O Uhum, Rodrigo, eu sei o que ele faz de melhor. Puxa, ô Rodrigo, você uhum, não pode ajudar a Rebeca, naquele negócio ali? E aí, facilitar essa oportunidade. Porque quando a gente coloca todo mundo em caixinha, não, essa não é parte do seu trabalho, não vai fazer isso. É o fulano que tem que fazer. A gente não uhum. está possibilitando isso, né? Que as pessoas Ah, tenham essa oportunidade de fazerem parcerias uhum, poderosas. uhum. Exato. Perfeito, perfeito. E aí entra aquela coisa da gente saber que no trabalho as minhas opiniões parecem contar até nessa hora, né? Então eu cheguei com um desafio de relacionamento, e aí o meu líder vem, me acolhe enquanto liderada, né? E aí me dá solução, me dá soluções, cria comigo soluções para eu poder gerenciar esse ambiente e fazer com que as pessoas estejam alinhadas com o propósito, com a missão, né? E até ajude, de repente, pessoas do time que estão supostamente desengajadas ou ativamente desengajadas a terem uma mudança desse olhar. Porque tem uma outra coisa também que acontece muito nos times, é assim, poxa, mas olha, o time tá redondinho, mas tem uma outra pessoa que não tá performando, que eu não me dou bem, olha como ele é difícil, como é que o próprio time já começa a se organizar. Não precisa necessariamente do líder, não é isso que acontece muitas vezes, né? A própria pessoa já começa a desenvolver técnicas e ferramentas ali para ou trazer essa pessoa, ou a própria pessoa mesmo fala, poxa, não é o meu ambiente, não tem o fit cultural, né? Não é o fit que realmente se encaixa aqui no que a gente tem como entrega, né? Então o líder tem que estar muito próximo, muito junto, para poder apoiar e dar esse ambiente para as pessoas também. Agora, olhando de um ponto de vista assim, de desafio, né? Porque às vezes tem muito essa coisa da gente falar, que legal, todo mundo trabalha junto, como é que a gente faz o resultado? Às vezes o resultado não está ali 100%, né? Como que a gente mantém as cobranças, né? Entre manter essas pessoas que estão engajadas ali, fazendo o seu trabalho, tem os meus desafios com os pares, porque é o que a gente falou na primeira live, né, Rô? Não Uhum. significa que eu estou satisfeito com o meu trabalho, mas às vezes eu não estou engajado porque tem prateleiras caindo, né? Como que a gente inverte e como que a gente ajuda, de repente, quem está com esses desafios de resultado, segundo semestre chegando, a ter forma prática, montar um hábito ali, montar uma rotina de promover esse ambiente dessa forma.
Sabe uma coisa que eu percebo, assim, o Q12, ele é uma fonte de referência para estratégias, né? Então eu olho para os Uhum. 12 itens, e hoje aqui a gente está chegando até o Q10, e Exato. cada um deles é fonte de desdobramento estratégico. Uhum. Mas agora que a gente está falando dos itens relacionados à equipe, é legal pensar no efeito cumulativo. Então, se eu Uhum. quero trabalhar essa coisa da equipe engajada, né, das pessoas fazerem boas parcerias, Uhum. mas eu não trouxe o básico necessário para essa turma trabalhar. Eu não Tá. cuidei do engajamento individual. Não tem grandes chances de dar muito certo. Por quê? Uhum. Pensa que a equipe ela é formada por pessoas. Aham. Então, é meio que uma escadinha. Não quer dizer que eu faço primeiro uma coisa, depois outra. Elas Mas são se eu não completas. fiz nada do que a Ah. gente discutiu antes e vou Uhum. direto para engajar a equipe, eu vou fazer um monte de coisa e falo, cara, mas por que que a pessoa não se engaja? Ué, porque talvez ela não tenha os recursos mínimos necessários, as Perfeito. opiniões dela parecem não fazer sentido nenhum, eu não estou Uhum. estimulando o desenvolvimento, ou seja, tem outras coisas, uma perspectiva mais individual que está faltando. E aí Uhum. isso está aparecendo e sendo Uhum. potencializado na equipe. O contrário também é verdade. Se eu crio essa base, na hora de potencializar na equipe, vira resultado. De uma Uhum. forma como consequência, né? As Tá. pessoas vão trabalhar melhor juntas, sabe? Tá. E aí você alinha isso a uma comunicação clara, onde o Perfeito. gestor, o líder, está ouvindo, né? Essa Uhum. parte das opiniões é extremamente importante, né? Puxa, Uhum. tem alguém que está me ouvindo, né? Que Uhum. está entendendo o que está acontecendo e não olhando e falando, é isso que está acontecendo. Não, ela está ouvindo, absorvendo aquilo, né? Uhum. E eu, depois que eu li o livro da Brené Brown, o Ouse Liderar, né? O Dare to Lead, ela faz uma frase que é extremamente clara, né? Que Uhum. clear is kind. Então, você ser claro é você ser gentil. Por mais que Perfeito. aquilo que você vai falar seja uma coisa que é um desafio ou que não está dando resultado, mas você precisa falar isso Uhum. para ter os desdobramentos da melhora. Não dá Uhum. para eu só, não, eu quero manter o bom ânimo aqui, tá todo mundo bem, todo mundo se Não vou tocar gosta. nesse assunto, muito pelo contrário, né? É aí Muito que pelo precisa. contrário, Uhum. e quando a gente tem esse tipo de vínculo, esse tipo de relacionamento, esse tipo de confiança e espaço de vulnerabilidade, a gente consegue falar desses assuntos sem as pessoas levarem para o lado Uhum. pessoal, sem Uhum. as pessoas ficarem chateadas ou incomodadas, Uhum. né? Eu, Uhum. eu trabalho presto consultoria para uma empresa que às vezes os ânimos se aquecem ali, né? E teve uma vez que eu fiquei muito nervosa durante uma reunião e tal. E aí depois eu falei, galera, ó, perdi a linha aqui, desculpa e tal. Aconteceu isso, por causa disso, dei os motivos, mas falei, não justifica eu ter ficado mais nervosa e tudo mais. E o pessoal falou, não, Claro. de boa, tranquilo. Porque Uhum. existe esse vínculo de confiança, porque existe esse Uhum. espaço, nós somos seres humanos, É né? Em lógico, algum lógico. momento vem o Uhum. emocional ali, mas quando É. a gente tem essa oportunidade de se abrir, de falar, eu acho que isso também proporciona uma experiência melhor para a gente buscar os resultados que estão faltando. Muito perfeito, Rê. E acho que em linha com esse fato que você trouxe, vem aquela coisa de que uma equipe engajada não significa todo mundo feliz, sem problema, tá? Não é tudo isso, não. A gente sabe que também ter conflitos faz parte do engajamento. A gente tem uma história Claro. aqui na Inner que teve um cliente nosso no passado que falou assim: escuta, eu preciso de um treinamento de gestão de conflito. Ah, legal, tá tendo muito conflito? Não, 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 é para ensinar o povo a ter conflito mesmo, porque o povo tá tudo concordando demais, tá tudo bem, ninguém se questiona, todo mundo aceita. Tá faltando o povo discutir um pouco e saber que faz parte também de trabalhar junto e que tá tudo bem. A gente teve um desentendimento de forma polida, de forma criativa, de forma leve e vamos seguir o barco. Não deixo de ser melhor amigo ou fazer um trabalho legal por conta disso, né? E às vezes acontece muito essa questão. Eu uso como muleta de que todo mundo tem que estar, então, estar engajado é não ter conflito, não ter discussão. Não, é muito pelo contrário, é saber como fazer isso, né? Como organizar e de que forma fazer. Então, você Exato. falou da comunicação clara, né? Você falou também, Rô, da questão do princípio básico ali, né? Do indivíduo mesmo, daquela conversa significativa que eu tenho que ter, né? E a gente está chegando no meio do ano, como eu falei. Chegamos já, estamos entrando no segundo semestre. E é onde a maior parte das empresas ou a maior parte dos times param para fazer as suas revisões estratégicas, né? Uhum. E é um excelente momento para que elas possam poder fazer também esse realinhamento de pessoas, entre as pessoas, entre os times, né?
estão mais engajados, estão mais integrados. Ah, mas tá tudo fluindo bem. Aí que eu acho que a gente tem que investir nesta agenda com o time, né? Que dicas que a gente pode dar para o pessoal se preparar para esse segundo semestre, se preparar para poder revisar, planejamento estratégico, enfim, usando o próprio Q12 como ferramenta, né? Não como assessment, porque não é o caso, mas como embasamento. Acho que tem uma questão aí. Se a lição de casa foi bem feita ao longo dos meses do primeiro semestre, vai ficar muito mais fácil, né? E Perfeito. quando eu falo de lição de casa, é muito o que a gente discutiu nas outras lives, de estar próximo das conversas significativas, de não ter falado lá no começo do ano o que espera de mim, e agora no meio do ano falar se foi bom ou não. Né? Se foi feito esses checkpoints, digamos assim, vai facilitar muito. Mas na hora de se preparar para essa conversa, eu penso que as lideranças, principalmente, têm que pensar o seguinte: como que eu ajudo essa pessoa a atingir os resultados dela? E aí, se ela não atingiu, onde eu, como líder, deixei de ajudar? Porque essa é a grande questão, né? Eu, como líder, eu Excelente. sirvo a minha equipe. Eu ajudo as pessoas a performarem. Porque é uma relação de causa e consequência até óbvia, mas muitas vezes a gente não para para pensar. Se a minha equipe performa, eu me evidencio em performance. Olha como a equipe da Rebeca performa. Olha que incrível. Né? Ou seja, a performance da liderança está atrelada à performance da equipe. Então é muito essa reflexão. O que eu fiz como líder? Porque senão, nessa hora da revisão, eu foco muito no que a pessoa fez ou deixou de fazer. E eu meio que me isento como líder de falar, mas o que eu fiz e deixei de fazer? Eu acompanhei mesmo essa pessoa. Essa dificuldade que ela teve, eu tratei da forma como eu deveria, no sentido de ajudá-la a transpor essa barreira, ou eu simplesmente falar, tá com dificuldade. Nossa, putz, né? Pô, não faz sentido, é da minha equipe, né? Então, acho que esse é um ponto importante para esse tipo de preparação. E aí, usar esses itens que a gente está discutindo hoje para isso, ou seja, ouça a pessoa, que opiniões ela tem, eu não preciso concordar, mas eu preciso considerar. Será que ela entende a importância do trabalho dela e da empresa? E muitas vezes é óbvio para mim, é óbvio para quem está no mesmo nível gerencial que eu, mas para a pessoa não é óbvio, ela não tem uma conexão, porque ela não entende o quanto aquilo é importante. Eu me lembro de um caso de um cliente nosso, que é uma grande empresa que faz cabos, todo tipo de cabo, de alta tensão e tal. E aí, numa reunião estratégica com os VPs da América Latina, eles comentaram comigo, eles falaram, nossa, pensando aqui, tem gente lá embaixo agora na fábrica que está fazendo cabo, e a pessoa não tem ideia de que aquele cabo vai no carro que ela dirige. É tão Olha só. distante que ela fala, eu faço cabo. Aí ela chega no final de semana e fala, sabe onde eu trabalho? Eu faço cabos. E aí as pessoas que convivem com ela falam, que legal, né? Sensacional, eu faço cabos. Mas o ponto é, o cabo que eu faço está no seu carro, está em todos os carros. É muito diferente a conexão com o trabalho, né? De sentir que é importante. Né? Então, às vezes é muito óbvio para a liderança, mas para a pessoa não é. Então, trabalha com esses itens para dar o feedback, para fazer o acompanhamento. E só complementando, né? Acho que o Rô trouxe muitas atividades práticas aí e falando dessa recorrência, né? Para não deixar ser só esse momento de meio do ano, de final do ano, de começo do ano, mas ter Exato. essa constância e ver o que deu certo. Né? Então, assim, a gente Muito legal. olha pelo viés da psicologia positiva, o que está dando certo na nossa Que a equipe? gente deve continuar O ou que a gente precisa deve aprimorar. continuar? Exatamente, porque parte do ponto de partida de o que a gente já faz bem. E aí, se essas coisas podem ajudar a gente a melhorar as outras coisas também, né? Perfeito, perfeito. Você sabe que uma vez eu ouvi dizendo assim, eu não lembro se foi o Yuri, quem que comentou, se foi a Ana, mas um dos nossos consultores chegou a falar assim para mim, se você tivesse que explicar para uma criança o que você faz, como é que você explicaria? Né? Falando óbvio, né? E eu vivi isso muito recentemente, porque o Davizinho tá com 8 anos, e aí meu filho tá crescendo, e aí ele fala assim, férias escolares em casa, né? Mas, mamãe, o que que você faz? Né? Aí eu falo pra ele, filho, mas é tão óbvio, penso comigo, né? Tão óbvio, né? Esquece que a criança tem 8 anos. Cara, vem aquela história, não é óbvio, né? Não é óbvio o que a gente faz, como que a gente faz, que jeito que a gente faz. Não é óbvio também a gente focar no que precisa rever que tá dando certo, porque a gente só vai para gap, 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 e como é difícil mudar essa rotina, né? Esse hábito, na realidade, de você ter que parar no meio do ano para ver o que não funcionou, sendo que dá para a gente também olhar, começar olhando o que funcionou, né? Para poder ver os rituais que fizeram isso acontecer e como que a gente continua chegando até lá, né? Então, essa coisa do óbvio precisa ser dito faz muito sentido, né?
Mais alguma outra questão que a gente pode dar de dica prática aqui, quando a gente fala de trabalho em equipe, dessa visão de teamwork que a gente precisa ter, quando fala sobre as 12 questões aí da Gallup, quando a gente olha para o Q7, Q8, Q9, Q10, né? Então a gente começou falando de melhor amigo do trabalho e foi complementando com as demais. Mas alguma outra coisa que vale a pena a gente trazer de forma prática para quem é líder, para quem é RH, para quem é liderado, ou para quem está começando agora? Sabe que tem um ponto que acho que a gente ainda não aprofundou ainda dos 4 itens que a gente está falando hoje, que é Aham. o Q9, né? Que é essa coisa as pessoas são comprometidas, né? As colegas têm Perfeito. comprometimento. Eu percebo que tem uma interpretação sobre esse item que é associada àquela analogia da laranja podre, assim, sabe? E é Aham. como se fosse assim, nós somos um time, eu, Rodrigo, agora começo a ficar mais descomprometido. E aí parece que vai contaminar no sentido de a Rebeca vai ver isso e vai falar, Rodrigo não faz, Hum, também não vou fazer. Aí daqui a pouco a Raquel não faz, aí daqui a pouco o Ian não faz, aí daqui a pouco ninguém faz. contamina todo mundo. O que eu percebo é que a contaminação não é essa. Porque Tá. pessoas competentes, elas não deixam de fazer porque alguém está deixando de fazer. O que acontece é que elas ficam pé da vida. Incomoda. Eu vou para casa falando assim, cara, a pessoa da minha equipe não faz, eu tô sendo sobrecarregado, e não só eu, a minha melhor amiga Sim. também, minhas duas melhores amigas também, e Maravilhoso. ninguém faz nada. Ou Uhum. seja, o desengajamento, ele não vem porque eu olho e falo, uma pessoa descomprometida, vou me descomprometer também. Eu sou competente, eu quero trabalhar, eu quero entregar o meu melhor. A maioria das pessoas quer. O que Perfeito. acontece é que começa a sobrecarregar o time e as pessoas começam a ficar muito pé da vida com isso. E Uhum. aí desengaja. Com o tempo, eu falo, cara, não é sustentável. Uhum. Porque a gente não está Uhum. conseguindo, enquanto time, fazer a nossa entrega, né? Perfeito. E ninguém faz nada. Quem que é esse ninguém, tá? Só para falar o óbvio, a liderança, né? Quem tem que fazer alguma coisa é a liderança. Né? Exato. Por isso, esteja É próximo. complicadíssimo. Esse líder esteja próximo do seu time e perceba as emoções, né? Perceba o ambiente no qual ela está chegando todos os dias, né? Total. Por isso que o custo do ativamente desengajado é tão alto, porque Uhum. essa pessoa deixa de produzir e as outras pessoas ficam sobrecarregadas e não vão conseguir performar num nível de alta performance, né? Então, o Exato. custo Exato. do ativamente desengajado é muito grande. E eu acho que uma das coisas que ajuda a engajar muito, pelo menos para mim, né? Não sei se tem a ver com os meus talentos, apesar de eu não ter crença dominante, né? Mas acho que a minha realização diz que o trabalho é o que dá sentido à minha vida, né? Perfeito. Então, se aquilo não está conectado com aquilo que eu acredito, Com se eu não estou propósito, missão. envolvida naquilo, se eu não estou engajada naquilo, eu não faço mais, eu não tenho mais vontade de fazer, é um Uhum. ambiente que eu não quero mais estar. Então, Uhum. essa parte de o que eu faço, eu sinto que está conectado com o propósito da empresa. Pode Uhum. parecer uma coisa também óbvia, mas está lá, missão, Uhum. visão e valores na parede da empresa. Uhum. Mas eu estou entendendo que a minha parte desse trabalho vai dar aquele Uhum. resultado. Eu Uhum. estou entendendo que eu, como líder, quando eu motivo a minha equipe, eles vão produzir isso que vai chegar a tal resultado. Às Uhum. vezes a gente setoriza tanto que a pessoa fala, mas para que eu estou fazendo isso? Que é a Qual que história é do cabo, né? qual que é o sentido de eu É, fazer isso, é, né? é. Tem um livro muito interessante que eu estou lendo agora que chama Mattering, Aham. que é você ter algum tipo de relevância, de significado, né, Uhum. para as outras pessoas no seu ambiente de trabalho. E o autor, ele começou a trabalhar com pessoas que trabalhavam na limpeza de universidades Uhum. porque eram pessoas consideradas invisíveis, Uhum. insignificantes, né? Uhum. E ele conta o caso de uma pessoa lá que ela estava ali totalmente desmotivada, fazia o Uhum. trabalho dela Uhum. meio assim empurrado e tal, até que um dia um coordenador de um curso chamou ela. E Uhum. ele falou assim: Deixa eu te mostrar o porquê que o seu trabalho é importante. Olha, Uhum. todos esses jovens aqui que vêm ler aqui na Uhum. biblioteca da Uhum. universidade, a universidade está limpinha, então eles conseguem se concentrar, tal, tal, tal. Uhum. Olha essa sala de aula e tal. Perfeito. E ela diz para esse autor do livro que aquilo mudou a visão dela. Uhum. Porque ela deixou de encarar o trabalho dela como um fardo, mas como uma coisa de, puxa, eu estou ajudando esses jovens a Uhum. terem mais oportunidades que eu, inclusive, não tive, a Perfeito. estudarem melhor e tal. Então, é a gente conectar isso no dia a dia. E aí, para isso, a gente tem que ter uma abrangência dentro da empresa de, por exemplo, uma pessoa trabalha
na logística, né? Vamos pegar o Uhum, exemplo da Inner, né? É uma uhum, pessoa que trabalha organizando os materiais de treinamento, né? uhum, Ele uhum, não interage muito com o cliente, ele não está lá no dia do treinamento, uhum, mas a importância da gente, né, eu e o Rô, assim, por exemplo, como consultores, uhum, de falar, puxa, olha, o Luca, né, que é o da Inner que aham. cuida disso, falar, Luca, foi tão legal, olha, o que você É isso. teve de oportunidade, que você trouxe, que tal, porque aí você conecta aquilo que a pessoa está fazendo com o É, resultado, com o propósito, com a missão perfeito, da empresa. perfeito. É o reconhecimento, né? Ô, Rê, e te ouvindo, me veio até que assim, o contrário, quando dá errado, a gente fala. É É. muito comum. Se Muito for o fácil, material na errado, eu hora. vou falar. É. Luca, Jeff, ó, veio errado o material e tal. Mas e quando foi certo? E quando tá legal? Né? Não Acho que esse é o passa. ponto, né? Como que é essa Uhum, relação? É bem isso que você uhum, falou. Senão não uhum. fica, parece que eu só erro, né? E quando eu faço É. certo, não é mais que obrigação. Acho que volta tudo assim que a gente vem Uhum, discutindo. uhum. E aí voltamos à primeira live do indivíduo, Sim, exato. de saber alinhar o que se espera dessas Sim, pessoas no trabalho. E é responsabilidade nossa do líder, né? E aí a gente até colocou, teu líder não te falou que é, bate na porta dele lá e fala, olha, precisamos conversar, preciso entender qual que está sendo a minha contribuição aqui, né? O líder, enquanto líder também, bate lá na porta do de cima e fala, para que a gente está fazendo isso? Como que a gente está fazendo isso? Tem uma iniciativa aqui, como que a gente pode organizar? Volta para as questões básicas que o Rô comentou muito sabiamente, de que tudo começa com as conversas significativas, com os alinhamentos e com essa proximidade do time, né, exato. do líder com o time, né, gerando valor o tempo todo. Que senão, muito legal, faça um team building, faça uma reunião, faça um almoço, faça um happy hour, e o que eu gerei de valor, né? O quanto que está minha relação na hora dos elogios, do reconhecimento, do feedback, porque quando aconteceu o erro tentando acertar, né? Como eu falei, ética e moral, a gente sabe que tá tudo bem, né? A pessoa tá aprendendo, tá tentando fazer dar certo. Vai ser fácil dele perceber, dessa pessoa perceber que o que precisou fazer, o que faltou, né? Eu tô sobrecarregado. Então, por que você tá sobrecarregado? O que tá acontecendo? E aí você vai investigando as coisas, porque ninguém, né? Ninguém normalmente chega e fala. Você tem que ir, né, entendendo e percebendo esse ambiente, né? Exato. Cara, como de novo, né? Já quase 10h30, e eu falo, podia fazer mais uma hora que a gente tinha assunto para poder trabalhar aqui. Mas tem mais sexta-feira, a última live da nossa série. A gente vai chegando ao fim dessa. Demos várias dicas aí, práticas. Vamos finalizar com uma mensagem especial da Rê, uma mensagem especial aqui do Rô, porque na sexta-feira meus dois queridos aqui estarão em outros compromissos e eu estarei com a Ana Lúcia, que é a nossa outra consultora também engajadíssima, delícia, É para que falar. a gente não trabalha de sexta, né? É Então, verdade, é verdade, é verdade. O engajamento é diferente na sexta-feira, né, Rô? nada, né? Nada. Estaremos em clientes, né? Estaremos em cliente fazendo o que Estaremos. amamos para encerrar a Exato. sexta-feira com sextou de acordo, né, Rô? E na sexta-feira a gente vai falar das últimas duas questões, que é o Q11 e o Q12, né? Então, nos últimos 6 meses, alguém do trabalho falou comigo sobre o meu progresso, e no ano passado tive a oportunidade no trabalho de aprender e crescer. Então, sexta-feira a gente vai abordar esses dois. Rê, palavras finais, por favor. Vamos lá, gente, para engajar a equipe, eu preciso olhar para as pessoas individuais. Então, vocês falaram dos indivíduos na última live, que foi super importante, cada Uhum, um dos QEs, cada uma das necessidades, e a gente conectando isso com a equipe. Então, uhum, não é um trabalho que a gente vai fazer do dia para a noite, não é um trabalho que a gente vai fazer uma vez por ano, mas é um trabalho que a gente faz ali no uhum. dia a dia, criar Perfeito. relações, né? Propiciar um ambiente onde as pessoas podem se relacionar não é uma coisa ruim no trabalho. Isso não significa que as pessoas vão transpor as barreiras ali Uhum, de pessoal, ou não saber uhum, separar as coisas, não serem éticas, porque uhum. elas têm uma boa relação com as pessoas, né? Ninguém quer um ambiente de trabalho ruim. Né? Lógico. Então Uhum. mas isso precisa ser cultivado, não é uma coisa que só porque eu quero ter um ambiente bom, quer dizer que eu vou ter. Então eu acho que tem que ser Perfeito. cultivado no dia a dia, nas ações do líder quanto da equipe. Perfeito, Rê. Obrigada. E eu acrescentaria aqui, na perspectiva de quem é líder, né, cuide do engajamento como uma prioridade para você, porque isso é o que leva os resultados de fato a aparecerem. Mas lembra que as pessoas têm a parcela delas nesse processo. Então você, como líder, cria condições para que o Para isso. engajamento apareça. Mas Uhum, você não garante que ele vai aparecer, porque esse é o papel
das pessoas. Então, na perspectiva de líder, acho que esse é um ponto importante. E na perspectiva de quem trabalha, né, não no momento em que você está liderando, mas você está fazendo parte do time, lembra que é papel de todo mundo cultivar o engajamento. Então, não é a sua liderança, não é o RH, não é tal área. É você, junto com todas as pessoas, inclusive com a liderança. Porque Perfeito. senão, o ambiente não me engaja. E você está contribuindo para isso mudar? Né? Uhum. Não estou. Legal. A Estratégia sua para se dar parcela. mal, parabéns, segue assim que vai dar errado. É. Então, lembrar que você também faz parte disso. Né? Então, Da solução. se você está no ambiente, cuide do engajamento, independente da tua posição. Maravilhoso. Gente, foi incrível. Obrigada. Amo trabalhar com vocês, meus Q10, né? Eu falo que eu tenho alguns Q10, vários Q10, porque eu, com uma construção de relacionamento, amo esse poder dessa parceria. Obrigada por terem feito parte dessa jornada comigo, com a Inner, e trazer tantos insights maravilhosos, porque de forma prática, tenho certeza que a gente vai tornar o ambiente de trabalho um lugar muito mais gostoso para se trabalhar e para se estar, tá bom? Ó, Muito um beijo, bom. gente. Beijo, obrigada. Nos vemos na sexta-feira às 10 horas aqui no Instagram da Inner. Tchau, tchau. Tchau, Valeu, tchau, tchau. tchau.